Olha, pessoal, era para ser uma sexta-feira de final de semana tranquila, mas é dia de greve geral. E a gente já começa o programa de hoje com um giro pela capital, pela região metropolitana e também pelo interior do nosso estado. O Dia Nacional de Mobilizações dos Sindicatos contra a reforma da Previdência Social prejudicou o trânsito, o transporte coletivo e 17 unidades de saúde ficaram sem atendimento hoje aqui em Porto Alegre. Os detalhes com o Glauco Paza. Foi um início de manhã conturbado para os trabalhadores de Porto Alegre, principalmente para quem precisa de transporte coletivo. Manifestantes tentaram impedir as saídas dos ônibus das garagens. A Brigada Militar teve que interferir. Houve confronto. As estações da Transurb ficaram fechadas por mais de 2 horas. Funcionários da própria empresa foram presos por prejudicarem a operação. Escolas ficaram fechadas e até o atendimento em um dos principais postos de saúde da capital ficou prejudicado. Vocês viram que o Glauco falou da prisão da Transurb, pois exatamente na região metropolitana, esses funcionários da empresa de trens que pertence à União, ao governo federal, foram detidos pela polícia. Quem tem mais informações é a repórter Giza Guerra. Em Sapucaia do Sul, 6 funcionários da Transurb foram detidos, suspeitos de atearem fogo e impedirem a circulação dos trens. Eles foram trazidos aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento de Canoas, na região metropolitana, onde assinaram um boletim de ocorrência. O caso ainda será investigado. E agora a gente vai para o centro do estado, porque em Santa Maria, no centro, grupos trancaram as garagens de 2 empresas do transporte coletivo urbano. As informações com a Bruna Tasqueto. Apenas 140 ônibus estão circulando na cidade, o que representa 60% da frota. Passageiros reclamam de atrasos. Escolas municipais e estaduais também estão paralisadas. Na Universidade Federal de Santa Maria, estudantes, professores e funcionários fizeram um protesto na entrada do campus. E em Caxias do Sul, a principal cidade da Serra Gaúcha, houve bloqueios em rodovias e confusão entre manifestantes. Um casal de motociclistas foi impedido de atravessar a BR-116. Daqui a pouquinho, você acompanha essa imagem, olha o empurra-empurra lá em Caxias do Sul. Lá em Caxias do Sul, impedidos de cruzarem a BR-116. A gente vai continuar falando sobre a greve geral, o Dia Nacional de Mobilizações contra a reforma da Previdência Social, também contra o governo de Jair Bolsonaro. Na sequência ainda do SBT Rio Grande de hoje, essa imagem aí, ó, que vem lá de Caxias do Sul, empurra-empurra, violência contra cidadãos que queriam atravessar a rodovia, a principal rodovia da região da Serra Gaúcha. Em seguidinha, aqui no SBT Rio Grande. Olha, aqui em Porto Alegre, as garagens de ônibus e entradas da Transurb foram bloqueadas por manifestantes bem no começo da manhã, no final da madrugada. E aí o que aconteceu? A tropa de choque da Brigada Militar foi acionada, entrou em trabalho e a greve atingiu também escolas e atendimentos de saúde. 17 unidades de saúde permanecem fechadas. O impacto também para quem precisa de socorro. Solta aí. Na zona leste da capital, a tropa de choque da Brigada Militar usou jatos de água para desmobilizar os manifestantes, que bloquearam a entrada da empresa de ônibus Sudeste. Na zona norte, barricadas impediram a saída dos primeiros ônibus, por volta das 4h30 da manhã. Na zona leste da cidade, a Brigada Militar foi acionada para dispersar os grevistas. Os primeiros trens não circularam no início da manhã em Porto Alegre. Na entrada principal da sede da Transurb, cerca de 30 manifestantes impediram a entrada de funcionários. Depois de 12 horas de trabalho, este vigilante não sabia como ia voltar para casa em Sapucaia do Sul. Vou ter que ver se pega um ônibus, né? A pé que eu não vou também, né? Com isso, aumentou o movimento de motoristas de aplicativo. Eu vim de São Leopoldo agora há pouco, com a primeira viagem de lá para cá, devido à falta de trem. Depois de 2h30, os trens voltaram a funcionar e sem a cobrança de tarifa, por causa da falta de pessoal para manter a operação normal.
Manifestantes também tentaram chamar a atenção para a greve no centro da cidade. A gente está aqui na rua hoje para defender a Previdência, porque a gente acha que a conta da crise ela não pode pesar nas costas dos trabalhadores. Escolas públicas ficaram fechadas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também aderiu à paralisação. Atendimentos de saúde não escaparam da greve. No posto Modelo, um dos principais de Porto Alegre, algumas pessoas foram pegas de surpresa. O pior mesmo está na vacina hoje, né? Porque especificamente funcionários que têm essa condição é que não vieram, né? No meio da manhã, os ônibus já circulavam normalmente para alívio dos usuários. Consegui, tudo certo. Olha, não sei vocês aí de casa, lá em casa teve transtorno. Minha filha não foi para aula, esposa foi complicado sair para o trabalho. A greve é um direito constitucional, tá garantido na nossa Carta Magna. Mas eu tenho um pensamento sobre isso, gente. Temos 33 partidos políticos hoje no Brasil, mais 75 siglas na fila para serem criadas. É uma confusão partidária ideológica e também aconteceu com as entidades sindicais, que têm uma importância fundamental para garantia, para balizar as relações de trabalho de várias categorias, mas há muito tempo os sindicatos perderam a sua função primordial, se perderam nessa e aí a greve passa a não ter uma unidade. É quando a maioria da população abraça, levanta essa bandeira de protesto. Perde essa unidade justamente quando não se consegue um consenso, quando não se consegue um equilíbrio no objetivo, que até as entidades sindicais também divergem em torno dos objetivos. Falando ainda da greve, no final da manhã, a Secretaria Estadual de Educação divulgou o balanço das escolas afetadas pela greve no Rio Grande do Sul. Até o momento, 89 escolas não tiveram aulas nessa manhã. Outras 24 funcionaram de forma parcial, ou seja, é na educação, é no transporte público, é na saúde da população. Funcionários ali, acabamos de ver o posto Modelo aqui, que é uma referência na área central de Porto Alegre. Não teve vacinação, não teve atendimento, porque os trabalhadores da saúde não conseguiram se deslocar, não conseguiram chegar até o seu local de trabalho. Na sequência ainda do programa de hoje, a gente vai dar todas as informações, atualizar como foi a madrugada e a manhã de hoje dessa greve geral aqui na região metropolitana, quais os impactos, tem Transurb que parou, funcionários colocando fogo nos trilhos, motoristas na BR-290 com baita problema, fogo, olha só essa cena, uma cena impressionante que impede o ir e vir da população comum, que muitas vezes sim, está ao lado desse olhar dos sindicatos, de contestação da atual reforma da Previdência, é um direito do cidadão brasileiro. Agora, não dá para impedir o direito de ir e vir da população. Olha, não foi fácil, viu, gente? Para quem estava na região metropolitana, para quem estava aqui na capital, nas principais cidades do interior. Daqui a pouquinho, todas as histórias aqui no SBT Rio Grande desse Dia Nacional de Mobilização contra a reforma da Previdência e também contra as ideias, os projetos do atual governo federal, conduzido pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha, a gente volta a falar agora, 12h16, dos protestos, o Dia Nacional de Mobilização, de greve geral, nessa manhã que foi marcada por muita confusão na região metropolitana aqui da nossa capital. Serviços da Transurb ficaram paralisados bem cedo. Hoje quase não circularam os trens, logo cedo teve fogo nos trilhos, enfim, uma confusão generalizada. O principal meio de transporte que liga o Vale dos Sinos à região metropolitana, aqui a nossa capital, não circulou e na BR-290 também teve fogo. A PRF teve que agir. Solta aí. Em Eldorado do Sul, manifestantes bloquearam a BR-290 no começo da manhã. Eles atearam fogo em pneus. A estrada foi liberada somente às 8 horas, quando a tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal chegou ao local. Já era metade da manhã quando a situação normalizou em Canoas. Os trens paralisaram as atividades após episódios de vandalismos. 3 homens e 3 mulheres foram abordados por atear fogo nos trilhos. Todos funcionários da Transurb.
Depois de cerca de 2 horas sem funcionar, os trens voltaram a operar por volta das 8h30 da manhã. Quem pôde esperar até esse horário teve passe livre. Ainda assim, muita gente se atrasou para chegar ao trabalho. Pego às 8, já são 8h40. Estou bem atrasado. Meu dia ninguém vai pagar. Vou ficar com falta lá e aí, quem vai pagar? Não, isso aí não tem cabimento, isso aí. Em Canoas, houve mobilização desde o final da madrugada. Por quase 1 hora, caminhões foram impedidos de entrarem na Refap para fazer carregamento de combustíveis. Teve um bloqueio ali durante a madrugada, durante 1 hora, 1h30 mais ou menos, mas depois foi liberado e tal. Em Cachoeirinha, policiais atacaram trabalhadores e estudantes em frente à garagem da empresa Transcal, responsável pelas linhas de ônibus intermunicipais. Cerca de 50 pessoas estavam no local. Um dirigente sindical foi detido e encaminhado à delegacia. Pois é, gente, desses bloqueios todos, dessas ações todas, me parece nessa reportagem aí da Giza, a única que tem uma certa legitimidade porque afeta, justamente, pressiona ainda mais o governo federal, são desses servidores aí, desses funcionários públicos que trabalham na Refap. Impediram ali, não é item de primeira necessidade, não é na área da saúde, não é na educação, é na questão de abastecimento. Aí me parece que o protesto ganha validade, ganha legitimidade, porque atinge o alvo. A contestação é contra o governo federal, é contra essa reforma da Previdência que está proposta nesses moldes e não está agradando todos. Muito polêmica essa reforma da Previdência. E, no meu entendimento, a única ação que ganha legitimidade, que realmente conquista o apoio, né, a visão positiva da população é a da Refap. Agora, bloquear a estrada, colocar pneus em estrada, impedir que trabalhadores da saúde sigam para o seu trabalho, o transporte coletivo. Eu falei ainda há pouco de unidade de consenso entre as entidades sindicais. Nem isso se consegue hoje em dia no Brasil, porque cada um puxando para o seu lado. É um cordão de fogo, né? É aquela brincadeira de quermesse, de gincana, cada um puxando para um lado. E quem é que paga o pato? É a população, é quem paga imposto, é quem vê esse estado de coisas do Brasil acontecendo. A corrupção, infelizmente, ainda não conseguiu ser combatida. Temos agora aí ministro da Justiça envolvido em escândalo, né? Procurador da Lava Jato envolvido em escândalo. A Lava Jato, um patrimônio do Brasil quando a gente fala em combate à corrupção, arranhada, manchada por essas relações suspeitas. Essas relações que deveriam, os detentores do poder, os gestores, deveriam dar o exemplo lá de cima, lá de Brasília. O atual governo foi eleito com essa bandeira de combater a corrupção, de não fazer o troca-troca, né, de partidos. Esse jogo todo que a gente já conhece lá em Brasília, por enquanto, não conseguiu. Tá aí a primeira mobilização, a primeira greve nacional, né, justamente contestando essa postura do governo. 12h, 28 minutos, a gente segue falando do Dia Nacional de Greve, do dia de mobilização agora no centro do estado. Lá em Santa Maria, gente, grupos trancaram as garagens de 2 empresas do transporte coletivo urbano e aí foi um baita transtorno para todos os santamarienses. Solta. Em Santa Maria, no centro do estado, apenas 60% dos ônibus circularam na cidade. Grupos trancaram as garagens de 2 empresas do transporte coletivo, impedindo a saída dos veículos. Está bem demorado os horários, já faz mais de meia hora que eu estou esperando. E os ônibus que têm passado aqui, super lotados, alguns nem têm parado para o pessoal entrar. 75% dos professores municipais aderiram à paralisação, segundo o sindicato da categoria. Escolas estaduais também amanheceram fechadas. Na Universidade Federal de Santa Maria, professores, funcionários e estudantes protestaram na entrada do campus. A passagem só foi liberada para pacientes do Hospital Universitário e do Hospital Veterinário. Nós estamos parados exatamente para denunciar que a reforma da Previdência ela é prejudicial para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para os estudantes, para os professores. Aqui em Santa Maria também houve bloqueio em rodovia. Durante 1 hora, das 5 às 6 da manhã, manifestantes queimaram pneus e trancaram a BR-287, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
E em Caxias do Sul houve bloqueios em rodovias e uma baita confusão entre manifestantes. Um casal de motociclistas foi impedido de cruzar o bloqueio. Em Caxias do Sul, centenas de manifestantes se reuniram aqui na Praça Dante Alighieri. Com faixas, bandeiras e discursos em carros de som, eles protestaram contra a reforma da Previdência. Mas os atos em Caxias começaram ainda cedo. Por volta das 5 horas da manhã já havia bloqueios nas estradas. O trânsito foi interrompido em pelo menos 5 pontos de 3 rodovias: RS 122, RSC 453 e BR 116. Na Estrada Federal, teve inclusive um incidente envolvendo manifestantes, entre eles o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e ex-deputado federal, Assis Melo, e um casal de motociclistas que tentou furar o bloqueio na altura do acesso ao bairro Serrano, mas foi impedido. Outras 2 vias urbanas também foram bloqueadas, mas o trânsito começou a ser liberado por volta das 9 da manhã. Os ônibus do transporte coletivo não tiveram problemas para sair das garagens, mas algumas linhas não conseguiram cumprir o itinerário devido aos bloqueios. A paralisação também atinge as escolas da rede pública de Caxias. A estimativa é que mais da metade das instituições tenham aderido à greve geral nesta sexta-feira. O cara é deputado, já foi deputado federal, está incitando a violência lá em Caxias. É esse o exemplo que fica da classe política, dos sindicalistas? É isso mesmo? Olha a cena, empurra, empurra. Olha, por muito pouco esse flagrante aí não terminou em mais violência. Isso lá na Serra. Olha, gente, vai ser uma longa sexta-feira. Você que está acompanhando o SBT Rio Grande agora, se programe, vai ser uma longa sexta-feira. Daqui a pouco a gente continua falando disso, atualizando as últimas informações sobre o dia de protesto, de greve geral. Seguimos com o SBT Rio Grande, com essas imagens aí, imagens da região metropolitana. Mais informações sobre o Dia Nacional de Greve, um protesto em várias cidades do país contra a reforma da Previdência Social, contra os projetos do governo federal, contra a postura, enfim, as ideias de Jair Bolsonaro. Essas imagens aí de alvorada, gente. Os manifestantes fizeram um piquete em frente à garagem da Soul. Quem tem as informações é o Glauco Paza, da redação. Vai daí, Glauco. Olha, Chamalha, a tropa de choque da Brigada Militar foi acionada para liberar o local. Bombas de gás foram usadas. Um soldado foi atingido com uma pedrada no olho. Ele foi encaminhado ao banco de olhos em Porto Alegre, onde fará exames. Está aí a imagem, olha, a imagem realmente chocante. O soldado não estava com a viseira cobrindo os olhos. Portanto, aí fica a expectativa, vai ser encaminhado ou já foi para exames. No final da tarde, várias entidades e sindicatos vão se reunir em um ato na esquina Democrática. A concentração será a partir das 5 da tarde. Entre as entidades que organizam o ato estão o CEPERS, a CUT, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, e alguns grupos estarão reunidos na URGS, em frente à Faculdade de Educação, a partir das 4 da tarde. Eles vão seguir em caminhada até o centro da capital. E agora, Chemali, um último levantamento feito aqui pela nossa produção e das equipes de reportagem. 74 pessoas foram detidas nas mobilizações de hoje. 51 pela Brigada Militar em Porto Alegre, em frente à empresa de ônibus VTC. Todos os manifestantes foram encaminhados para a 2ª Delegacia de Polícia no bairro Menino Deus. Em Pelotas, 10 pessoas que bloqueavam a ponte sobre o canal São Gonçalo também foram detidas. Em Eldorado do Sul, as detenções foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Foram 6 pessoas levadas para a Polícia Civil. O grupo fazia parte do bloqueio na BR-290. A gente continua acompanhando aqui todas essas manifestações e traz durante a nossa programação, né, Chemali, todos os detalhes que acontecem aqui no estado. Sem dúvida, Glauco Paza. Obrigado pelas informações. A gente torce para que essa sexta-feira termine sem confrontos violentos, sem violência e que o recado da greve geral ecoe lá no Congresso Nacional. A pressão tem que ser feita nos deputados para modificar essa reforma da Previdência que é tão contestada. Chegamos ao fim do SBT Rio Grande. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira eu estou de volta.